Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Olá, irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz do Senhor estejam com você. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, podermos nos reunir, podermos nos encontrar diante e ao redor da palavra de Deus, que é a palavra que nos dá vida, a palavra que nos dá alento e ensinamento para que nós prossigamos rumo ao céu nesta caminhada aqui na terra. E nós queremos iniciar esse nosso encontro desse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz o salmista no Salmo 145, no versículo 2: Louvarei ao Senhor por toda a vida, salmodiarei ao meu Deus enquanto existir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É isso, irmão e irmã, que nós possamos a cada instante, a cada momento que nós vivemos, a cada momento que nós recordamos, louvar e glorificar o nome do Senhor. O louvor, ele liberta. Quantas vezes nós somos, como se diz, somos aprisionados. Quantas vezes nós somos cativos porque nós não louvamos. Quando nós louvamos o Senhor, nós estamos parabenizando a Ele pelas suas obras, pela sua vida, pela sua criação, pela salvação, pela santificação que Ele nos dá. E o louvor, ele faz com que nós reconheçamos a grandeza e o poder de Deus. E quando nós louvamos o Senhor, nós nos colocamos em nosso lugar. E nós nos colocamos, então, abaixo de Deus, porque Deus é superior a todas as coisas e a todas as pessoas. Por isso, irmão, nós vamos escutar o ensinamento do nosso Deus, do nosso Senhor, nesse dia, nessa terça-feira, dia 18 de junho. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazei de extraordinário? Não fazem isto também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Senhor, Ele está, durante esses dias, Ele está nos mostrando o que é a vida de um verdadeiro seguidor dEle. Ele vem nos ensinando, nos recordando os mandamentos do Decálogo, lá do Antigo Testamento. E ele vem aperfeiçoando, vem falando sobre como, o que ele pensa, o que ele quer e o que ele quer fazer com que nós entendamos para que nós cheguemos aos braços do nosso Deus, do nosso Pai. Ele então vai nos falar, irmãos, que tendes ouvido o que foi dito,
amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Quando no Antigo Testamento se falava em próximo, aqui nesta palavra significa os outros israelitas. Quer dizer, pode amar, amarás o teu próximo, amarás os outros israelitas, aqueles que são os seus conhecidos, aqueles que são os seus conterrâneos. Vocês podem amá-los, mas poderá odiar aqueles que não são israelitas. E Jesus, então, ele vem nos falar que não basta somente isto. Ele veio para nos ensinar como viver realmente a busca da perfeição. Lá no finalzinho do evangelho que nós ouvimos, ele vai justamente nos falar isso. Sede perfeitos, assim como o vosso Pai do céu é perfeito. Este é o alvo que nós temos que atingir. Esta é a meta. E este é o ensinamento do Senhor. É para onde ele aponta, para o nosso Deus. E o modelo que nós temos para chegar lá é Jesus Cristo, o Filho do Pai. Aquele que procurou em tudo fazer a vontade do Pai, que o enviou a este mundo para nos dar a vida, para nos resgatar para a eternidade. E assim, irmãos, amai os vossos inimigos, e assim vocês serão filhos do vosso Pai do céu. Ele diz, ele está fazendo uma comparação. E ele, nas entrelinhas, ele está dizendo que se nós não amarmos os nossos inimigos, nós não seremos filhos do Pai do céu. E se nós dissemos Pai Nosso, nós estamos professando a nossa fé em Deus, o nosso Pai. Mas como chamar Deus de Pai se nós não amamos os nossos irmãos, mesmo aqueles que muitas vezes são difíceis de conviverem conosco? Se nós odiarmos aqueles que nós não temos afinidade, que recompensa nós vamos ter se nós só amarmos aqueles que nos fazem o bem? Retribuir apenas o amor das pessoas e não darmos um passo a mais? Quantas pessoas que estão, talvez dentro da nossa casa, que nós temos dificuldade de nos relacionarmos, de nos comunicarmos, e nós vamos criando barreiras e vamos muitas vezes nos afastando cada vez mais, não damos um passo ao encontro da pessoa para fazermos as pazes, para colocar as coisas em ordem, para poder formar de novo ou reconciliar-nos com eles. Marido e mulher, filhos e pais, irmãos. Muitas vezes nós vemos as pessoas cada vez mais criando obstáculos, colocando barreiras entre o relacionamento, entre o convívio familiar ou profissional, ou até mesmo as amizades, as pessoas fora da nossa casa. O Senhor está falando: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam, por aqueles que vos perseguem. Este é o ensinamento do Senhor. O mundo ensina, como eu lhes falava ontem, o dente por dente, olho por olho. Mas Jesus fala diferente. Aquele que quer seguir o Senhor, ele precisa ser diferente daquilo que o mundo ensina. Nós estamos vivendo, irmãos, no tempo, vivendo o ensinamento do Senhor, não do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento.
E é Jesus que fala, então, amai os vossos inimigos. E muitas vezes colocamos tanto obstáculo, não é, irmão? Nós odiamos nosso irmão. E achamos, muitas vezes também, ficamos até às vezes aborrecidos com Deus, porque muitos daqueles que nós odiamos, daqueles que nós não amamos como devemos, eles conseguem as coisas e nós não conseguimos. E nós começamos então a reclamar. Irmão, a palavra nos diz que o Senhor faz chover sobre os bons e os maus, faz nascer o sol sobre os bons e os maus. Aquele que se prepara, aquele que se abre para o sol de Deus, para a chuva de Deus, esse se dá bem. Espero que você, nesse dia, se coloque diante do Senhor. Que abra o seu coração, que abra a sua alma, o seu espírito, e deixe que o Senhor venha te preencher, que o Senhor venha tocar na sua vida, mudar o seu coração, trazer a paz que você precisa, abrir os seus olhos para enxergar as belezas que há no irmão que você muitas vezes não se dá com ele. Existia, não sei se eu já contei isso aqui, existia um homem numa cidade que ele não conseguia alimentar as fofocas das pessoas, nem os xingamentos, os julgamentos dos outros. Para ele, todo mundo tinha qualidade. Toda vez que alguém chegava para ele para reclamar de alguém, ele encontrava uma qualidade naquela pessoa e automaticamente calava a boca daqueles fofoqueiros, daqueles reclamões. Um dia morreu uma pessoa que era muito difícil de conviver com todos os outros. Aquele realmente era muito difícil. Era difícil encontrar qualidade nele. Então, no dia que ele morreu, do velório, foram à cidade, muitas pessoas estavam lá. Então, esse moço também foi. E ao chegar lá, todo mundo ficou olhando e só esperando o que ele iria falar. Impossível que ele vai achar alguma qualidade nesse camarada que morreu, de tão ruim que ele é. Então todo mundo fica olhando para ele. Aí ele não falou nada, e as pessoas chegaram e perguntaram, então ele disse: mas ele tem os olhos azuis tão lindos, né? Então quer dizer, ele sempre encontrava algo para não alimentar a divisão, para não alimentar a fofoca. Assim também nós precisamos buscar isto, buscar nos encontrar com o Senhor, olhar no irmão e ver alguém que foi feito, modelado pelas mãos de Deus e que colocou para conviver conosco e nos fazer santos. Sede perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Fique com Deus.